bem compreendido, né? Ao longo dos anos, várias reformas da Previdência Social têm ocorrido, né? Sim. E essas reformas, elas têm em comum, normalmente, alongar tempo de contribuição e reduzir benefício, né? Isso independente do governo que lá está, várias reformas. E a reforma mais recente, ela atingiu justamente, né, os chamados planos de previdência dos regimes próprios, né? Que nada mais é do que um INSS municipal, num regime de repartição. Se faz um cálculo atuarial, mas claro que N fatores influenciam nisso, principalmente a expectativa de vida tem aumentado muito, né? Isso é muito bom, mas também requer um valor, um número maior de recursos para garantir esses benefícios. O que ocorreu nessa última reforma da Previdência? Por força de legislação, todos os municípios se viram obrigados a limitar os seus regimes próprios. Tá? No Rio Grande do Sul, aproximadamente metade dos municípios tem regimes próprios e a outra metade está no INSS. O INSS já tinha feito essa limitação ao teto, que é pouco mais de R$7 mil, mas os RPPS, que são os INSS próprios, né, os regimes próprios, tiveram que fazer agora, né, essa modificação e foram também obrigados a ofertar uma previdência complementar para os servidores que excedem o teto, né, e que vão ingressar no serviço público a partir de agora. O que isso ocorreu? Isso abriu uma oportunidade para nós que antes prestávamos serviço somente para as empresas, né, nós temos hoje em torno de 22 empresas, associações que têm convênio conosco, nos permitiu também atuar com relação aos municípios, em duas frentes de atuação. Uma, participando dos processos seletivos dentro do município, inclusive fomos vencedores aí em Camaquã, nós já celebramos convênio de adesão com o município de Camaquã, todo mundo que ingressar no serviço público recebendo mais de 7 mil vai ter contrapartida do município, mas todos os servidores públicos que hoje fazem parte do município podem ingressar no nosso plano sem nenhum custo, porém é autopatrocinado, cada um vai montar a sua poupança previdenciária para não depender unicamente do INSS. Esse é um modelo que obrigatoriamente os que têm regime próprio tiveram que abrir os seus fundos de previdência complementar, conveniar com uma entidade. Nós já estamos celebrando convênio com 108 municípios, que nós vencemos os processos seletivos, e agora, mais recentemente, nós fizemos um convênio com a FAMURS, e esse convênio permite que todos os servidores públicos de todos os municípios do Rio Grande do Sul possam ter acesso a um plano de previdência sem fins lucrativos. Então, indiferente se tu tem o RPPS, indiferente se tu tem o INSS no município, a FAMURS acaba sendo uma porta de entrada, porque nós não podemos ofertar o nosso plano de previdência para todo mundo, só quem pode ofertar é o setor aberto, que são os bancos e seguradoras. E o nosso produto sem fins lucrativos ele só pode ser ofertado através de um convênio. Esse convênio permite que todos os servidores públicos possam ingressar no nosso plano para formar a sua poupança previdenciária. E acaba sendo muito vantajoso em fazer isso no regime nosso, por ser sem fins lucrativos, né? Diferente do sistema bancário, sistema segurador, que vão sempre ter uma margem de lucro em cima da poupança previdenciária do trabalhador. Então, o convênio nos permitiu que todos os servidores públicos possam ter acesso, e os que têm RPPS tiveram que fazer esse fechamento do seu fundo, limitar o teto e também abrir um convênio direto daí com as entidades. Então, direto com o município e outro direto com a FAMURS. Diferente do SUS aí, que é a previdência privada, previdência pública, perdão, nós temos o teto. O servidor público tem a possibilidade de fazer essa previdência de duas formas, então, uma dentro da alçada que está o município e a outra alçada que é a complementar. Bom, então vamos ver o seguinte, Arambaré aqui do lado, não tem plano de previdência, a previdência lá continua ainda sendo pelo regime do governo federal. Há uma melhora para a prefeitura e para os funcionários sair da Previdência Federal e ir para a Previdência Privada? Na verdade, sim, ninguém deve sair da Previdência Pública, tá? O que nós estamos abrindo, através desse convênio, é a possibilidade de não depender unicamente da Previdência Pública. Como eu falei, a Previdência Pública vem sofrendo reformas que buscam sempre alongar tempo de contribuição e redução de benefício. Hoje, todo o regramento é muito difícil o servidor conseguir se aposentar pelo teto do INSS. E também o servidor precisa se preparar para ter uma fonte de renda além do INSS. E é aí que entra o convênio conosco. Nós damos a possibilidade de montar uma poupança previdenciária de longo prazo,
que permite que lá na frente tu possa transformar o saldo acumulado mais a rentabilidade num benefício complementar à Previdência Pública, seja o INSS ou seja o regime próprio. Né? Qual é a vantagem da Prefeitura oferecer esse convênio, ou ela é obrigada a oferecer o convênio acima do teto máximo da Previdência? Os municípios que têm os RPPS, que são os regimes próprios, foram obrigados, né, pela reforma, a limitar o teto e ofertar para os servidores que ingressam agora e que excedem o teto uma contrapartida, inclusive, para eles formar essa poupança. Mas anterior, quem já estava no regime previdenciário, por exemplo, do RPS aqui em Camaquã, esse servidor anterior, que não entrou ainda, como é que ele fica? Esse é por livre e espontânea vontade dele, né, que ele pode ingressar numa previdência complementar e ele pode fazer uma poupança previdenciária à parte. Quem já estava no RPPS até então, nas regras antigas, não são atingidos, né, por essa reforma. E o sentido também principal de uma previdência complementar, que é o nosso caso, também vai muito ao encontro de educação financeira, né, para os servidores públicos. A gente sabe que se tu ficar lá na frente se aposentar somente com o INSS, muitos vão ter dificuldade financeira. Nós estamos com a população cada vez envelhecendo, né, mais e durando muito mais tempo, né, esse período pós-aposentadoria, e hoje se tem uma dificuldade financeira nessa faixa etária bastante considerável. Quanto mais cedo começar a economizar, e um plano de previdência no longo prazo é a melhor atrativo para isso, com certeza tu terá menor dificuldade financeira ali na frente. Rodrigo, aqui em Camaquã, assim, nos últimos anos, só para te contar, assim, nós estamos tendo um problema. Quando foi restabelecido o pagamento do FAPES, que é o Fundo de Amparo do Servidor, foi feita uma tabela de desconto do servidor, a prefeitura teve que dar uma contrapartida, até porque houve no passado um não pagamento por parte do município no fundo. Porém, passado alguns anos, inclusive foi motivo de uma entrevista nossa aqui com o prefeito Ivo, há uns 20 dias atrás, um mês, de que o plano de previdência ele tem que ser feito um novo ajustamento, inclusive sendo convidado, entre aspas, né, os funcionários alcançarem mais um valor porque o cálculo não está fechando mais, está havendo um déficit nesse fundo. Isso acontece normalmente também nos outros fundos, olha, tipo como tu disseste, está envelhecendo mais do que está entrando gente nova, não está vendo tanto concurso como tinha. Como é que vocês conseguem administrar isso aí? Hoje nós temos dois pilares, né, dentro da Previdência. Um é o chamado pilar de repartição, que é o caso do Fundo em Camaquã e do próprio INSS, onde as pessoas que estão ingressando agora contribuem para pagar quem se aposenta. Como essa pirâmide inverteu, o dinheiro não está sendo suficiente e acaba que o município ou o governo federal tem que arcar com essa diferença para garantir a aposentadoria de todo mundo. E qual é o jeito de ajustar isso? É começar a cobrar mais das pessoas, né? Reduzir a forma de se aposentar. Então, o regime de repartição é que passa por essas dificuldades em Camaquã, em vários outros municípios, os cálculos atuariais têm que ser feitos. A título de exemplo, nós aqui quando criamos a entidade há 43 anos, a média de idade era em torno de 64 anos, né, que a nossa população vivia. Hoje está em torno de 77, então teve um acréscimo considerável, né? Nós temos um plano mais antigo aqui, que já tem uma média aí de 80 anos, né, que as pessoas estão vivendo mais. Isso é muito bom, mas no regime de repartição isso acabar faltando recurso, e claro que se tiver algum problema que o dinheiro não foi colocado lá atrás, deixou de ser rentabilizado, enfim, N problemas que atingem o regime de repartição. No nosso caso, nós estamos falando do regime de capitalização, que são contas poupanças individuais, e a pessoa recebe de acordo com aquilo que acumula. Então, todo o recurso que ela colocar no plano de previdência, ela vai montando a sua própria poupança e lá na frente estabelece um benefício baseado na poupança que se tem. Quanto mais cedo se começar, menor é o esforço. E tu vai fazendo, né, a acumulação baseado aí no juro composto, né, de aplicação dessa rentabilidade. Para se ter uma ideia, nós hoje pagamos, né, como eu falei no início, 58 milhões nesse regime. Então, ele acaba tendo aí vamos dizer assim, uma segurança muito maior ao longo do tempo,
porque você mesmo monta a sua poupança previdenciária e você mesmo usufrui dela lá na frente. Pode transformar em benefício, pode inclusive resgatar, tem várias flexibilidades, mas todo o trabalho nosso é para que a pessoa coloque um benefício complementar ao INSS. Então essa é a grande diferença, o regime de capitalização para o regime de repartição, né, que aí está passando por bastante dificuldade. É, bastante mesmo. Olha, aqui do INSS é uma coisa complicada, viu? E as prefeituras também que não fizeram esses cálculos atuariais, que não se sensibilizaram no passado, isso, o rombo acaba sendo muito grande, né? E como tu disseste, previdência é o seguinte, o que eu pago ao longo da minha vida é o que eu vou receber após a minha aposentadoria. Então, não tem outro jeito. Pessoas que estão na iniciativa privada, pode participar do projeto de vocês ou não? Pode. Inclusive, nós temos diversos convênios, né, com várias associações de empresas privadas, temos convênio direto com empresas privadas, né, com sindicatos, federações. Então, todos podem nos procurar e, sim, basta um simples convênio de adesão conosco e é permitido que os seus funcionários ingressem no plano. E mais do que isso, nós também possibilitamos que, inclusive, os familiares dos nossos participantes possam ingressar no plano. Ou seja, a partir do momento que um servidor público de Camaquã ingressa no nosso plano, logo seus familiares também podem ingressar. E isso não implica nenhuma responsabilidade para o familiar, né? Cada um é com sua conta poupança individual, uma conta poupança previdenciária, vinculada ao seu CPF, né? E acaba essa pessoa aí tendo a oportunidade de montar um plano de previdência em fins lucrativos, para não depender do INSS ali na frente, porque não tenha dúvida que outras reformas virão, e, de certa forma, o INSS vai acabar tendo um viés cada vez mais de assistência e menos de previdência. Então, ali na frente, nós vamos ter o INSS pagando salário mínimo, né? E as pessoas que dependerem unicamente dele vão ter sérias dificuldades. Então, Rodrigo, preparar a nossa população para isso. Pois é. Rodrigo, uma coisa que eu tô assim, quero fazer essa pergunta para ti, que muitas vezes o plano de previdência que eu faço num banco, ela tem uma instituição que me calcula algumas coisas da minha rentabilidade baseada numa da operação que o banco faz. No caso de vocês da Previdência, desse plano de previdência dos municípios, como tu pode garantir ao usuário de que o dinheiro que está na mão de vocês, da direção de vocês, ele está tendo uma aplicação com bom resultado para que eu possa cumprir com o que o cidadão na ponta está querendo? Isso. O que nos diferencia muito, né, do setor bancário? O setor bancário normalmente pega esse recurso e atrela um CDI, né, que é uma renda mais fixa, né, não faz uma gestão ativa, e usa, de certa forma, essa poupança previdenciária para emprestar no cartão de crédito, né, enfim, outros valores mais rentáveis. Tá? É assim que funciona. Então, o banco acaba te dando uma rentabilidade todo mês dentro do plano de previdência, mas no longo prazo, né, que é o viés, né, principal do nosso investimento, nós acabamos performando aí quase sempre o dobro dos bancos. Tá? O que ocorre? Hoje a gente monta uma política de investimento, né, do nosso plano, que é divulgada no nosso site. Nós temos um aplicativo para acompanhamento por parte dos nossos participantes. Ele pode a qualquer momento fazer aporte no seu plano, acompanhar a rentabilidade, sobrou um recurso lá e eu quero colocar dentro do plano, acaba tendo, vamos dizer assim, uma transparência e um acompanhamento de todos os nossos participantes do plano, e nós fizemos uma cesta de investimentos, né, em torno de 70% hoje é renda fixa, não são títulos comprados no longo prazo, né, inclusive agora está um bom momento para essa aplicação, longo prazo, pelo IPCA, são títulos que têm variações, né, durante o período, mas como a gente compra para levar até o vencimento, acaba que nós garantimos aí uma rentabilidade a longo prazo. Tanto é que nós temos um acumulado, aí, vamos dizer, nos últimos 15 anos, que chega a 350% de rentabilidade, e o setor aberto, vamos dizer assim, muitas vezes não chega nem na metade disso. Claro que oscila essa nossa rentabilidade, né, em momentos de crise, mas acaba que são renda fixa, títulos que precificam muitas vezes negativo durante o período, mas no longo prazo acaba sendo fundamental. Nós aplicamos também ações de grandes empresas, nós temos operações de empréstimos também para os nossos participantes, que é uma rentabilidade
fantástica. Eu sempre digo, não à toa que se matam por aí atrás dos consignados, né? Nada dá mais lucro aí do que emprestar dinheiro. Nós pegamos um dinheiro que é nosso, né, dos nossos participantes, emprestamos para eles mesmos e rentabilizamos para nós mesmos, né? Então acaba sendo também bastante vantajoso. Deixa eu te perguntar uma coisa a respeito sobre isso. Vocês lidam com bastante dinheiro, muito dinheiro de fora, e obviamente há investimento que é feito pelos esses fundos. Ontem eu estava vendo uma matéria que eu achei bem interessante sobre, por exemplo, essa questão das Americanas, que chamou a atenção aí, há 15 dias está se falando demais nisso, né? E ali, nas Americanas, como qualquer outra empresa, Petrobras, Vale, qualquer outra empresa que está com o mercado aberto de ações ou de investimentos, tem recebido também grana de fundos como investimento, né? E ali, com esse prejuízo das Americanas, muita gente perdeu grosso dinheiro, e pequenos investidores, grandes investidores e assim por diante. Como vocês do fundo conseguem identificar isso? Ou vocês trabalham mais com letras de tesouro, uma coisa mais longo prazo, sem tamanho, volatilidade? Bom, primeiro, nós não tivemos nenhuma ação, né, nenhum recurso aplicado, nem direta nem indiretamente nas Americanas. Não aconteceu o mesmo com outros fundos, é verdade, vários tinham ações compradas e acabaram sofrendo aí esse prejuízo. Hoje nós trabalhamos basicamente com fundos de renda fixa, que é os chamados títulos do Tesouro, né, que é garantido pelo governo, e tu compra eles com um vencimento no longo prazo, protegido pela inflação. Para você ter uma ideia, esses títulos bateram 6,5 mais IPCA agora para aplicação, com vencimento em 2045. É um investimento garantido, né, vamos dizer assim, que tem um risco baixo, mas não que ele não sofra volatilidade, ele sofre porque nós somos obrigados a marcar esses títulos a mercado, e ele é diariamente precificado conforme oscila essas taxas, para caso tu for vender o título, tu sair, tu realiza aquele prejuízo. Não é o nosso caso. Nós investimos, né, para levar esses títulos até o vencimento, visto a modalidade nossa que é para entregar benefício, né, com 15, 20 anos de acumulação do nosso participante. E na parte de ações, né, a gente sempre busca, claro, avaliar as empresas para fazer esse investimento. Hoje nós trabalhamos com fundos exclusivos, nós contratamos um gestor no mercado, entregamos o recurso para ele e ficamos monitorando ele para fazer essas aplicações. E também temos uma carteira própria de ações e normalmente a gente avalia as maiores empresas do mercado, então evita arriscar em empresas, vamos dizer assim, que não tem, né, uma solidez, uma segurança maior, né? Então, é toda uma avaliação, né, e a gente compra também ações na modalidade longo prazo, não é para especular. A gente acredita na empresa, é uma empresa grande, a gente compra a ação e carrega ela por muito tempo, né, dentro da nossa carteira para fazer esse balanceamento. Mas o nosso patrimônio é a imensa maioria em títulos, né, do Tesouro, e mesmo com volatilidade garante um recurso lá na frente. É um compromisso grande, vocês estão lidando dinheiro de muita e muita gente. Recursos de terceiros, né, então não dá para arriscar. Não dá para arriscar, e mesmo quem está no mercado sabe que qualquer coisa é um risco, né? Rodrigo, muito legal esse bate-papo contigo aí, eu fico feliz aí que vocês estão tentando uma nova opção aí para os municípios, através desse convênio com a FAMURS aí, que é uma casa que a gente tem uma grande apreciação e está fazendo um trabalho muito legal dos anos que eu conheço a FAMURS, então isso acaba sendo bom. Foi oportuno aqui, porque nós temos muitos funcionários públicos que nos ouvem, e é importante a gente tentar conduzir esse papo assim para as pessoas conhecerem que existem alternativas, né? E vamos conversando ao longo do tempo para ver o que vai desdobrar esses assuntos aí das previdências municipais e as consequências dela, tá bem, Rodrigo? Também aproveito aí para parabenizar a FAMURS, né, por celebrar esse convênio através do prefeito Paulinho Salerno, que possibilita aí para os servidores uma opção, né, de formar uma poupança sem fins lucrativos, e isso é fantástico, se preparar para o futuro, né, economizar. Normalmente nós somos educados para gastar, né, e não para economizar, é uma dificuldade que o brasileiro tem. Quando ele economiza algo, ele coloca na poupança, e na poupança não é investimento, é guardar o dinheiro, muitas vezes perde, inclusive, para a inflação, né, o recurso deixado na poupança.
Então agora temos uma oportunidade aí para todos os servidores, graças a esse convênio com a FAMURS, e eu convido a todo mundo aí que é servidor ou familiar de servidor público municipal, que acesse aí o nosso site, né, familiaprevidência.com, pode fazer simulação lá no nosso site, entrar em contato conosco, fazer a adesão totalmente digital. É possível aderir nos planos a partir de R$50, claro que quanto mais recursos se colocar no plano, melhor, mas a partir de R$50 já é possível aí começar a economizar para ter um futuro com saúde, que é muito bom, mas com saúde financeira, que também é fundamental. Então tá bom, um grande abraço para ti, bom trabalho, obrigado, viu, Tia? Obrigado, um grande abraço, um prazer falar aí com o Camaquã e toda a nossa grande região. Bom, tá aí 10h50.